Olá! Olha, se a ideia de iniciar uma ação no Juizado Especial Cível de Guarulhos parece um bicho de sete cabeças, pode ficar tranquilo. Neste guia, a gente vai desmistificar esse processo todo. Vamos mostrar o passo a passo de um jeito bem simples e correto para dar entrada na sua ação. Vamos lá? Então a grande pergunta é essa, né? Como é que se começa na prática uma ação judicial no juizado especial? É exatamente por isso que estamos aqui. A boa notícia é que o processo é bem mais direto do que se imagina. Vamos detalhar cada etapa sem segredos. Bom, o ponto de partida de absolutamente tudo é a petição inicial. É bom pensar nela como se fosse a fundação de uma casa, sabe? É o documento que vai sustentar todo o caso. Por isso, preparar essa petição com muita atenção é, sem dúvida, o passo mais importante de todos. Mas afinal, o que é essa tal de petição inicial? Falando de um jeito bem simples, é o documento onde se conta a história para o juiz. É a sua oportunidade de narrar o que aconteceu, explicar os porquês e, claro, o mais importante, dizer exatamente o que se espera que a justiça faça a respeito. Ok, para que a petição seja válida, ela precisa ter 5 elementos que são essenciais. Vamos a eles. Primeiro, a qualificação, que são os dados completos de todo mundo envolvido no processo. Segundo, a descrição dos fatos, contando em detalhes o que rolou. Terceiro, o pedido, que é o que se quer da justiça. Quarto, o valor da causa. E por último, claro, a assinatura. E aqui um detalhe super importante sobre o valor da causa. Se a ação for iniciada sem um advogado, o valor total do pedido não pode passar de 20 salários mínimos. Essa é uma regra fundamental que define se o caso pode ou não correr no juizado especial. Agora presta atenção nesta dica que é valiosíssima. O site do Tribunal de Justiça até oferece um formulário padrão, mas a recomendação é bem clara: é melhor não usar. E por quê? Porque ele é muito limitado. Os campos são pequenos, não dá para detalhar a história direito. Ao redigir a própria petição, a pessoa tem a liberdade de explicar os fatos com a riqueza de detalhes que eles merecem, e isso pode ser decisivo para o resultado do caso. Certo, com a petição escrita, chegou a hora de juntar a documentação. Afinal de contas, são os documentos que vão provar tudo o que foi contado ali na petição. Vamos ver agora quais são essas evidências que vão fortalecer o caso. Basicamente, a gente precisa de 2 tipos de documentos. Primeiro, os pessoais, que é a identificação como RG ou CNH e um comprovante de residência. E depois os comprobatórios, que são as provas do prejuízo, notas fiscais, recibos, faturas, enfim, tudo aquilo que conseguir demonstrar o dano que foi sofrido. Petição pronta, documentos separados, ótimo. Agora a gente entra numa parte mais técnica, a formatação dos arquivos. Acertar nesses detalhes é fundamental para garantir que o fórum receba e processe o pedido sem nenhum problema. E aqui vem a regra de ouro da formatação, a mais importante de todas. Tudo, sem nenhuma exceção, deve estar em formato PDF. Isso vale para a petição, para os documentos e até para as imagens. É o único formato que o sistema aceita. Simples assim. E muita atenção também em como esses arquivos são enviados, tá? Eles precisam ser anexados direto no corpo do e-mail. É muito importante saber que o pessoal do fórum não acessa links de Google Drive, de Dropbox, nem abre arquivos compactados como .zip ou .rar. Isso é uma medida de segurança e também de organização interna deles. E se as provas forem, por exemplo, um áudio de WhatsApp ou um vídeo? Essa é uma dúvida bem comum. E a resposta é sim, eles podem ser usados, mas existem algumas regras bem específicas que precisam ser seguidas à risca. Para os arquivos de mídia, as regras são claras. Áudios têm que estar em MP3 e vídeos em MP4. O nome do arquivo também precisa descrever o que ele contém. Mas aqui vai um conselho fundamental. Só use esses arquivos se eles forem absolutamente essenciais para o caso. Muitas vezes, a prova em documento já é mais que suficiente e, vamos combinar, é bem mais fácil de ser analisada. Ok, agora que está tudo preparado, tudo formatadinho, é hora H, dar entrada no processo. Existem 2 maneiras de se fazer isso, e a gente vai explorar cada uma delas agora. Existem 2 opções sobre a mesa. A via digital, que é enviar tudo por e-mail, seguindo aquelas regras que a gente já viu, ou a via presencial, que é ir pessoalmente até o setor de triagem do fórum. Lá, uma equipe vai analisar o caso e ajudar com o processo. Se a escolha for pelo atendimento presencial, anota aí as informações. O setor de triagem fica na Rua dos Crisântemos, número 29, lá no 4º andar. O atendimento acontece de segunda a sexta, da 1 da tarde às 4 da tarde. E a melhor parte, não precisa agendar.
E como funciona essa triagem? Bom, lá a história vai ser ouvida e o caso analisado. Se ele se encaixar nos critérios do juizado especial, uma nova data vai ser agendada para, aí sim, formalizar a abertura do processo, já com o auxílio de um servidor do fórum. Ufa! Percorremos todo o caminho, né? Desde a elaboração da petição até as formas de envio. Para ter certeza de que nada ficou para trás, vamos juntar tudo num checklist final. Então, o processo todo pode ser resumido nestes 4 passos fundamentais. Primeiro, redigir uma petição inicial bem completa. Segundo, juntar os documentos pessoais e todas as provas que tiver. Terceiro, converter tudinho para PDF. E quarto, escolher a melhor forma de submissão, seja digital ou presencial. Seguindo esses passos, não tem erro. A gente espera que este guia tenha deixado o processo de buscar um direito no Juizado Especial Cível de Guarulhos bem mais claro. A informação é o primeiro passo e o mais poderoso. Agora, a decisão de agir está nas mãos de quem busca por justiça.